aplicativo no seu celular e você vai nos acompanhando por aqui. E tem à sua disposição também o nosso canal no YouTube com toda a nossa programação. É o @Jornalismo Nova Brasil. Lá você vai me achar no Por Dentro da Máquina. Bom, este ano tem eleição, não vamos esquecer. Esse ano tem eleição para prefeito e vereador. Nossa sugestão: entra no site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, tce.gov.sp.gov.br, e veja quanto é que custou a Câmara Municipal da sua cidade o ano passado. E aí você faz as avaliações que julgar necessárias. O nosso mote é o seguinte: jornalismo é separar o joio do trigo e publicar o joio, assinado Mark Twain. E vamos aqui com os assuntos que mexem com o dia a dia da nossa cidade. Sobe para 100 o número de mortes pelas chuvas do sul do país. 130 pessoas estão desaparecidas e mais de 370 feridas, e 230 mil estão fora de casa. O governo gaúcho informou que 5 barragens estão em situação de emergência. Estragos das chuvas já atingiram 85% dos municípios gaúchos. O Ministério do Trabalho libera saque calamidade para trabalhadores atingidos pelos temporais. Na próxima segunda, o governo antecipa 2 parcelas do seguro-desemprego e do abono salarial para vítimas que aconteceram no Rio Grande do Sul. E aqui em São Paulo, abandonado e sob o risco de ruir, o antigo quartel localizado no centro histórico da capital pode virar habitação no novo plano de requalificação do centro de São Paulo. 7h34. Olha, a família do motorista aplicativo Orlando da Silviana pediu à justiça uma indenização de R$5 milhões pelos danos morais ao empresário Fernando Sastre, filho. O Viana morreu em decorrência de um acidente provocado pelo Porsche do empresário Fernando Sastre, que dirigia, segundo a polícia, a 156 km por hora. Ele deve ser transferido de Guarulhos para Tremembé, no Vale do Paraíba. 7h34, a Justiça Federal determinou que o Estado de São Paulo apresente, dentro de 4 meses, um plano de criação de um órgão para prevenção e combate às práticas ocorridas em presídios e hospitais psiquiátricos. O trânsito, daqui a pouco tem o Cadu, hein? O trânsito do estado de São Paulo tem 237 mortos nos primeiros meses do ano. Caramba! Segundo as informações aqui são do InfoSiga. Atenção, andar a pé aqui em São Paulo como eu é uma aventura. Tem gente que não respeita nem faixa de pedestre, nem quando você está em cima da calçada você escapa. A rodovia dos Tamoios está com bloqueios momentâneos na pista sentido litoral para a aferição dos radares fixos. Daqui a pouquinho, a partir das 9 horas da manhã, vão ter bloqueios a partir do quilômetro 17, com duração de até 20 minutos cada, em intervalo de meia hora. As alternativas são a rodovia Mogi Bertioga, Rio Santos e Oswaldo Cruz. Às 7h35, olha que maravilha de notícia. O garotinho de 3 anos, que passou por transplante do coração, tem alta depois de 1 ano e 5 meses que ele foi internado. Ele foi diagnosticado com a má formação, mas felizmente o garotinho agora está bem de saúde. (7h36) O médico da Santa Casa de São Paulo fica aqui pertinho. É afastado após cirurgia de abusar sexualmente uma paciente durante a cirurgia. Ele foi denunciado por outros médicos que filmaram o assédio. O que será que a Santa Casa tem a dizer a respeito disso, hein? Operação na Cracolândia prende o chefe do PCC e mais 12 pessoas. Já em Ferraz de Vasconcelos, aqui na região leste, a rota prende 1 tonelada de cocaína escondida no estacionamento. Você percebeu que o negócio é de tonelada agora? E olha só, hoje tem Mega Sena, em prêmio pode pagar até 40 milhões de reais. O sorteio acontece às 8 horas da noite. Já a lotérica mais milionária acumulou, viu? O prêmio vai pagar até 183 milhões de reais. Quanto? Heroto, 183, né? Se eu vou e não vou perder por nada, o próximo sorteio, inclusive, acontece no próximo sábado.
Agora 7h37, tem mais uma loteria. Bom, vamos falar um pouquinho então a respeito do futebol. O Tricolor Paulista, também conhecido como São Paulo Futebol Clube, se impõe à poderosa equipe do Cobresal, do Chile, de virada por 3-1. Bota o time aí. Salve o Tricolor Paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande. Trompete disso aí. 7h37. A Polícia Ambiental e a Prefeitura de Santos investigam pescadores que descartaram centenas de peixes mortos na praia. Suspeita-se de pesca ilegal. Pego minhas redes, vou pro rio pescar. Leva essa morena e a viola pra pontear. 7h38. Aqui em José Bonifácio, Polícia Civil abre inquérito para investigar abuso de autoridade após vídeo de agressão de PMs contra homem. Medida foi tomada depois que o delegado responsável pelas investigações ouviu os policiais e o homem que sofreu as agressões. Corporação informou que afastou o tenente e o sargento envolvidos no caso. 7h38, no próximo sábado, a obra de um reservatório de água em Jundiaí vai parar o abastecimento de parte de alguns bairros da cidade de Jundiaí, desde as 6 da manhã até as 7 da noite. Vale, portanto, para o próximo sábado. Está sendo retirada agora de manhã em Santa Bárbara do Oeste a carreta que tombou com doações para o Rio Grande do Sul. 7h38, o Tribunal de Justiça Militar aqui de São Paulo manteve a prisão preventiva de um policial que matou um idoso de 70 anos. Ele diz que o disparo foi acidental e ocorreu durante uma perseguição na região leste aqui da cidade de São Paulo. E tem sol aqui na região central de São Paulo, com aumento de nuvens pela noite e com possibilidade de chuvisco. Na capital paulista, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima é de 33. 7h39, a Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto que obriga companhias aéreas a transportar pets e oferecer serviços de rastreamento de cães e gatos nas viagens. Pois é, precisou o Joca morrer para que eles lá em Brasília acordassem. Tem um som aí de um despertador, não, né? 7h39. O Supremo está a um voto para validar a lei que limita nomeações para as empresas estatais, de político. Se passar, político não vai poder ser nomeado para dirigir empresas estatais. Faltou um voto para formar a maioria. Mudança não deve impactar os atuais pessoas que estão nas atuais estatais. Pergunta a você, qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que políticos devem ser nomeados para as empresas estatais? Essa é a nossa enquete do dia, gostaríamos que você opinasse. Para isso, nós temos então aqui informação de Priscila Gubiotti. Bom dia, ouvinte que acompanha aqui o jornalismo da Nova Brasil. Você pode votar na nossa enquete lá no YouTube, no @jornalismo Nova Brasil, e pode mandar uma mensagem no 11 943 805 100. A gente espera aí a sua participação. Às 7h40. E no mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou ontem em alta de 0,21%, com o índice Bovespa em 129.481 pontos. Lembrando que a Bolsa fechou antes do resultado, que cortou em 0,25 ponto percentual a taxa básica de juros no país. O dólar subiu 0,45% e o euro também em alta de 0,36%, é cotado a R$ 5,49. E um detalhe curioso, Michele. O Banco Central baixou lá, né? 0,25. Você sabe há quantos anos o Banco Central da Suécia não mexe na taxa de juros? Há uns 24 anos. Há 4 anos. Aqui a gente tem 40 dias, fica todo mundo, vai subir, vai descer. Olha lá. É outro patamar. Houve uma quedazinha então, são 7h41. Olha, segundo o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, você pode conferir lá, TSE, aqui do Estado, a Câmara Municipal de Cotia gastou 46 milhões, quase 47 milhões de reais no ano passado, a Câmara Municipal. Lá tem 15 vereadores. Portanto, cada vereador de Cotia, pasmem, custou 3 milhões 131 mil reais no ano passado. Uau! O que será que eles fizeram com essa grana? 3 milhões, pois é. Tá aí, ó. 7h42 e grana pra lá, grana pra cá. Nós temos então hoje conosco aqui o Everton.
para mostrar pra gente, então, a presença da Capitu, a nossa capivara. Desde o primeiro minuto, nós já pagamos imposto hoje 1.318 bilhões de reais. Eu vou repetir. 1.338 bilhões de reais é que nós pagamos imposto até o presente momento. 7h42, vamos então com a informação da cidade de São Paulo. Rafa, temos falado aí, você tem acompanhado bastante, a recuperação de algumas partes da cidade. Mas tem uma que até agora estava praticamente jogada no esquecimento e abandonada. É a região do Parque Dom Pedro II, a chamada Baixada do Glicério. Qual é a avaliação que você tem dessa região aí, Rafa? Exatamente, Heródoto. Muito bom dia para você, muito bom dia para o nosso ouvinte aqui da Nova Brasil. Estou aqui na Baixada do Glicério neste momento, Heródoto. Inclusive o Everson tem imagens para soltar no nosso canal do YouTube, né, para mostrar aí onde eu estou. Estou em frente, Heródoto. Estou aqui na rua Tabatinguera, em frente ao antigo quartel do Exército. Por muitas décadas o Exército, um dos quartéis do Exército funcionou exatamente nesse território aqui, nessa região. O prédio, como você pode observar, Heródoto, pelo YouTube, já está completamente abandonado, já há muito tempo, completamente abandonado, realmente dá para perceber rachadura, pichação no prédio, no edifício aqui, né? Realmente uma situação muito ruim. Para você ter ideia, Heródoto, em 1992, já década de 90, comecinho da década de 90, né, o Exército saiu daquela região e a Polícia Militar ficou instalada exatamente nesse prédio aqui. Depois de pouco tempo, a Polícia Militar também saiu e já está há mais de 22 anos abandonado este local. Pois bem, agora, enfim, depois de muito tempo, né, esse ambiente entrou no projeto de requalificação do centro de São Paulo, projeto do governo do estado, né, que vai tentar aí requalificar várias regiões do centro, dos bairros que compõem o centro de São Paulo. Então é isso, está realmente completamente abandonado, mas nós torceremos para que muito em breve ocorra algum desfecho positivo com esse território. Para se ter uma ideia, Heródoto, vou te devolver, 13 mil metros quadrados. 13 mil metros quadrados era o tamanho do antigo exército que funcionava por aqui. Região muito... Agora, Rafa, aí também dá acesso à Avenida do Estado e tal. Tem trânsito aí ou não? Não, por incrível que pareça, não. Tem aquele trânsito habitual, okay, nós perdemos, Heródoto. então, conexão. Rafael está lá na região. Não? Estou por aqui, alô? Heródoto. Alô, Heródoto, me escuta ainda. Olha, o trânsito por aqui, ele não está tão ruim, não, tudo né? bem, desculpa, eu é que não estou ouvindo o Rafa. Aconteceu alguma coisa aqui. Habitual. Tudo bem, agora são 7h45, é isso? Trânsito. Oferecimento, chegou o Test Drive TIM. Experimente de graça a rede líder em 5G no Brasil. São 30 gigas por 30 dias grátis. É simples e nem precisa fazer portabilidade. Alô, Cadu. Fala, Heródoto. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está ouvindo o Jornal da Nova Brasil. O Rafa falou lá que não tem trânsito na região da Avenida do Estado e não tem mesmo, cara. A situação é tranquila, tanto para quem vai em direção ao ABC, como para quem quer chegar ali à região central. Paralelo ali tem o corredor norte-sul, que sempre dá problema para o motorista que vai na direção da Zona Sul pela manhã, né? Hoje não está muito diferente, não. Da Praça Campos de Bagatelle até a ligação, a região central tem problema, aí você pode optar pela Cruzeiro do Sul e Avenida do Estado e assim chegar à região central. Na direção da Zona Norte, lá desde o cruzamento com a Professor Vicente Hall até a área de embarque do aeroporto tem lentidão, melhora um pouquinho e vai voltar a ficar lento da Indianápolis até a chegada ao Parque Ibirapuera. Pedro Bueno, depois a Jabaquara funcionam como uma opção para o ouvinte da Nova Brasil fazer o trajeto na manhã dessa quinta-feira. Chegou o Test Drive TIM, experimente de graça a rede líder em 5G no Brasil. São 30 GB por 30 dias grátis. É simples e nem precisa fazer portabilidade. Já eu estou de volta aqui com mais informação do trânsito. Não, peraí, Cadu, peraí. E o cobre-sal? Ah, já foi, né? Faz parte do passado. Você viu aí como que a gente, quando chega na Libertadores, o pessoal treme com o tricolor, né? Tô vendo. Treme de raiva. De raiva nada, treme mesmo. O campeão voltou, Heródoto. Esse sim, o real campeão, quem difundiu a Copa Libertadores no Brasil voltou. Tá certo, está aqui conosco então o Cadu todos os dias, agora são 7h47. Bom,
Nós estamos acompanhando, então, a evolução de várias ciências, especialmente a medicina, aquilo que nos pode ajudar a ter uma vida melhor, mais saudável, por aí afora. E algumas pessoas são submetidas a, por exemplo, uma operação chamada de bariátrica. Mas é possível que essas doenças possam estar associadas, ou essa pós-operatório, possa estar submetida a outras doenças. Para a gente explicar isso direitinho, nós pedimos aqui a gentileza do Dr. Ernesto Alarcon, que é cirurgião geral e digestivo, especialista em videolaparoscopia. Dr. Ernesto, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos os colegas da rádio aí e a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui. Doutor Alarcon, é fato então que essa cirurgia bariátrica, ela pode ter outras consequências, por exemplo, um acidente vascular posterior, doenças cardiovasculares e por aí afora ou não? Toda cirurgia não é isenta de complicações, né, Heródoto? Acho que para toda cirurgia, por mais simples, desde as mais simples até as mais complicadas, o paciente pode ter infecções, pode ter necessidade de reabordagem, pode ter reação anestésica, pode ter complicações no ato cirúrgico em si. E o paciente que é submetido à gastroplastia, ele acaba tendo um risco até, assim, a gente acaba tendo até um cuidado a mais, né? Por conta dos riscos que normalmente estão associados à obesidade, né? Mas, obviamente, essa é uma cirurgia que vem sendo cada vez mais difundida e cada vez mais realizada, porque ela, de fato, traz muitos benefícios, né? A gente não está falando só numa cirurgia ou mesmo num outro procedimento de gastroplastia que não seja cirúrgico, só para perda de peso, né? A perda de peso é o fim, digamos assim, né? Mas vai ter uma série de benefícios associados aí, acaba melhorando as doenças, né, relacionadas à obesidade. Então, muitos pacientes obesos com diabetes melhoram muito o diabetes, até trata, né, às vezes até cura o diabetes, melhora a hipertensão, melhora a dislipidemia, melhora a autoestima social, estética do paciente. Com isso ele acaba desenvolvendo melhor até os seus relacionamentos, a sua atividade de trabalho. Então tem melhor até em quadros psicológicos, né, depressão, ansiedade. É uma série de ganhos que assim, compensam muito, né? Doutor Alarcon, é fato ou mito que muitas vezes as pessoas, depois de submeterem a essa cirurgia bariátrica, tomam mais álcool? Não. Isso não é um fato, não. Aliás, para que a pessoa se submeta à cirurgia bariátrica, é importante que, para que seja feito de uma forma adequada, né, que ela seja avaliada e acompanhada no pré-operatório, para que haja uma série de mudanças de estilo de vida, né? E isso acarreta em diminuição, cessação de tabagismo, mudança dos hábitos alimentares, uma perda de peso já no pré-operatório. Então isso não é comum, não, né? Porque a ideia é que o paciente comece a se habituar já com isso no pré-operatório, para que ele possa, no pós-operatório, seguir isso, né, e viver isso de uma forma sustentável. Entendo, doutor Ernesto. Então, antes de se submeter a uma cirurgia como essa, há necessidade, então, de um acompanhamento de ordem psicológica? Na verdade, há necessidade de um acompanhamento multiprofissional, né? A gente normalmente tem uma equipe grande aí com acompanhamento cardiológico, acompanhamento com endócrino, né, para seguir as partes hormonais, acompanhamento com psicólogo, acompanhamento com nutricionista, muitas vezes acompanhamento com fisioterapeuta também, né, principalmente para a parte respiratória,
né, que acaba sendo muitas vezes um problema para o idoso, para o obeso, né, que muitas vezes tem apneia do sono, e a gente precisa fazer um trabalho de preparação pulmonar prévio, né, e que até é um ganho, né, com a cirurgia bariátrica e a perda de peso também. Então, além do cirurgião, claro, né? Perfeitamente. Doutor Ernesto Alarcon, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Muito grato. Eu agradeço muito a oportunidade, né? E é importante sempre a gente ter em mente que a cirurgia ela é uma ferramenta, né? Ela não é a cura. As mudanças no estilo de vida é que são necessárias para manter os benefícios todos aí a longo prazo. É um prazer estar com vocês aí e um bom dia aí a todos da rádio e os telespectadores. Muito obrigado. Doutor Ernesto Alarcon, que é cirurgião geral, digestivo, especialista em vídeo lascaropopia. Tem, portanto, os desdobramentos de uma cirurgia, importante, logicamente, cirurgia bariátrica, mais os acompanhamentos também que ele acabou de explicar aqui pra gente. Agora são 7h53. Bom, o auxílio para a região sul do Brasil está vindo da cidade de São Paulo, da Grande São Paulo, do interior de São Paulo, e vários estão se movimentando bastante, inclusive o pessoal de Campinas. Tem aqui a informação da Tauani Barbosa. Está sendo retirada agora de manhã em Santa Bárbara do Oeste a carreta que tombou com doações para o Rio Grande do Sul. Ok, vamos com mais detalhes com Tauani Barbosa. Olá, Heródoto, bom dia para você e a todos que nos escutam aqui no Jornal da Nova Brasil. Agora são 7h54 e tem sol aqui na região central de São Paulo, aqui no chamado Centro Histórico. Temperatura aqui já subiu para 22 graus. Você que está saindo de casa agora vai então enfrentar um tempinho mais quente ao longo do dia aí. De segunda a sexta, das 5 às 9 da manhã, tem prestação de serviço, informação e muita credibilidade na Nova Brasil. As que te tocam e com muita informação o dia todo. Então chega mais, gente aberta, e ouça as canções. Enquanto a gente vai caetaneando sob medida. Encontramos o passado no presente. Atentos que o novo sempre vem. Em vídeo, na rádio e no aplicativo. A Nova sempre vem. Fonte de informação, fonte de cultura, fonte de inspiração e criatividade. Brasilidade direto da fonte. Nova Brasil, mais moderna. São Paulo, o sistema Anhanguera Bandeirantes é o principal caminho. Toda vez que a gente fala sobre o sistema Anhanguera Bandeirantes nessa hora, a gente dá a Bandeirantes como melhor alternativa, né? Aliás, como a alternativa ruim, e sim a Anhanguera como melhor alternativa. Hoje está ao contrário, a Bandeirantes é o melhor caminho para você que está saindo de Campinas, Jundiaí, Cajamar, ou está deixando o Rodoanel ali, que é chegar à Marginal Tietê. Porque pela Anhanguera, do 25 lá na Praça de Pedágio, até um pouco depois do Rodoanel, mais ou menos no 21, tem lentidão. Melhora um pouquinho e volta a ficar lento a partir do 14 até a chegada à Marginal Tietê. Por isso que a Bandeirantes é melhor. Por lá, o ouvinte que está fazendo esse trajeto só pisa no freio a partir do 15 até o acesso a Tietê. Atenção, a Casas Bahia inaugurou uma mega loja no Shopping Aricanduva. Uma mega loja e muitas experiências para você e a família toda. O presente da sua mãe está na nova mega loja das Casas Bahia. Aproveite. Já eu estou de volta, prometo, com mais informação do trânsito. 7h56, outro flagrante da cidade. Rafael Tebas, você está onde agora, Tebas? Vamos lá, Heródoto, estou de volta com você. Continua aqui em frente ao quartel da Tabatinguera, Heródoto, né? O antigo quartel do Exército que funcionou aqui por muitas décadas em São Paulo, e o imóvel está completamente abandonado, como você também pode verificar por meio de imagens para o nosso ouvinte, nosso internauta no YouTube, Heródoto. Agora, para a gente passar mais informações a respeito desse imóvel de 13 mil metros quadrados que fica aqui no Centro Histórico de São Paulo, está abandonado já há mais de 22 anos. Agora, a intenção, Heródoto, do governo do estado, incluir, né, por meio de uma PPP, né, parceria público-privada, esse imóvel no projeto de requalificação do centro aqui de São Paulo. E a primeira ideia, mas ainda não foi oficializada, é transformar isso
em moradias populares. Só que eu repito, essa ideia ainda não foi oficializada pelo Poder Público aqui de São Paulo, mas é uma possibilidade sim, porque o imóvel está, eu repito, abandonado há mais de 22 anos, Heródoto. Quando me falaram que você ia ir no quartel do Parque do Abreu, eu fiquei preocupado. Por quê? Isso aí já foi hospício. É verdade, é verdade. Antes de ser quartel do Exército, isso foi hospício. Aí você está perto da Tabatinguera. Do lado aí tem uma ruazinha chamada Nioac. Essa rua, Rafael, é chamada de Travessa do Hospício. Aí mandaram o Rafael, ih! Agora o hospício, Heródoto, né? Funciona lá no Taj Mahal, em Itaquera, estádio do Corinthians, viu, Heródoto? Tá certo, 7h57. Você está ouvindo Jornal Nova Brasil. Qual verso da música brasileira mais brasileira? Somos uma plataforma de brasilidade. Disseminamos a cultura que une e transforma a nossa identidade. Somos ponte na ligação de norte ao sul do Brasil. Vamos de Gil a Gilsons, da Marisa ao Monte, do Pretinho à Serrinha, entre a Vanessa, a Mata, até em Legião Urbana, na rua, na chuva e onde mais for preciso. Somos ponto de encontro e território de todos os brasileiros. Fazemos jornalismo com Borogodó e ainda te contamos tudo nos podcasts. Festas e shows cheios de ginga, tocando músicas que te tocam e com muita informação o dia todo. Então chega mais, gente aberta, e ouça as canções, enquanto a gente vai caetaneando sob medida. Encontramos o passado no presente, atentos que o novo sempre vem. Em vídeo, na rádio e no aplicativo, a nova sempre vem. Fonte de informação, fonte de cultura, fonte de inspiração e criatividade. Brasilidade direto da fonte. Nova Brasil, mais moderna, mais brasileira. Somos uma plataforma de brasilidade. Disseminamos a cultura que une e transforma a nossa identidade. Somos ponte na ligação de norte ao sul do Brasil. Vamos de Gil a Gilsons, da Marisa ao Monte, do Pretinho à Serrinha, entre a Vanessa, a Mata, até em Legião Urbana, na rua, na chuva e onde mais for preciso. Somos ponto de encontro e território de todos os brasileiros. Fazemos jornalismo com Borogodó e ainda te contamos tudo nos podcasts. Festas e shows cheios de ginga, tocando músicas que te tocam e com muita informação o dia todo. Então chega mais, gente aberta, e ouça as canções, enquanto a gente vai caetaneando sob medida. Encontramos o passado no presente, atentos que o novo sempre vem. Em vídeo, na rádio e no aplicativo, a nova sempre vem. Fonte de informação, fonte de cultura, fonte de inspiração e criatividade. Brasilidade direto da fonte. Nova Brasil, mais moderna, mais brasileira. Somos uma plataforma de brasilidade. Disseminamos a cultura que une e transforma a nossa identidade. Somos ponte na ligação de norte ao sul do Brasil. Demais. Olha, você que está nos acompanhando na sua casa, aí você foi nos acompanhando no seu carro, ou no táxi, ou no 99, ou no Uber, ou então quando você pega transporte público. Aí você faz o seguinte, você baixa aí o nosso aplicativo no seu celular e vai nos acompanhando. No nosso canal do YouTube tem toda a programação lá para você acompanhar. É o @Jornalismo Nova Brasil. Lá você tem um programa chamado Por Dentro da Máquina, da qual eu faço parte. 8:01, o nosso mote para a gente não esquecer todo santo dia. Jornalismo é o exercício diário da inteligência e a prática cotidiana do caráter. Assinado Cláudio Abramo. Vamos aqui às notícias que mexem com o nosso dia a dia, as notícias que nos interessam. Começamos pela BBC.
Israel bombardeia a cidade de Rafah, na faixa de Gaza, e Biden alerta para contra-ofensiva. Já a Rússia concentra ataques das centrais elétricas da Ucrânia. Jerusalém Post. O exército israelense continua com incursões limitadas em Rafah, enquanto as negociações continuam. A empresa aérea United Airlines suspende os voos diários para Tel Aviv até o comecinho do mês que vem. Deutsche Welle. União Europeia adota lei inédita de combate à violência contra a mulher. Casamentos forçados agora passam a ser criminalizados. Haaretz. Não há outra forma de libertar os reféns a não ser suspender a guerra contra o Hamas, diz ex-chefe do exército israelense. Al Jazeera. Com o fechamento do acesso à faixa de Gaza por Israel, hospitais da cidade de Rafah estão quase sem combustível para continuar funcionando e atendendo os doentes. The New York Times. Biden está atento ao avanço das importações de produtos chineses. Ele propõe barreira para a importação de carros elétricos e outros produtos chineses para proteger a indústria local. Sputnik. Quase 5 mil atletas de 100 países se inscrevem para participar dos Jogos dos BRICS em Kazan, na Rússia, uma semana antes dos Jogos Olímpicos de Paris. The Economist. Anota essa aqui. Pela primeira vez em 8, eu falei 4 recentemente, 8. Pela primeira vez em 8 anos, o Banco Central da Suécia corta a taxa de juros. Ela caiu de 4% ao ano para 3,75% ao ano, depois de 8 anos da Suécia. El País. Estados Unidos breca o envio de 3.500 bombas que Israel poderia usar contra a cidade de Rafah, na faixa de Gaza. Reuters. Netanyahu enfrenta aumento de pressões internas e externas. Ele avalia como um ataque a Rafah na faixa de Gaza pode complicar a volta dos reféns para casa. CNN Internacional. Uma boa notícia. O planeta está chegando a um ponto de não retorno a favor de energia renovável e limpa. Eletricidade gerada pelo sol e pelo vento chega a 30% do consumo atualmente. Pelo menos 100 pessoas morreram por consequência das chuvas no Rio Grande do Sul. 130 estão desaparecidas e 230 mil estão fora de casa. O governo no Rio Grande do Sul informou que 5 barragens estão em situação de emergência por causa das enchentes e os estragos causados pelas chuvas já atingiram 85% dos municípios gaúchos. Às 8h04, o Ministério do Trabalho libera o saque do Fundo de Garantia para trabalhadores atingidos por temporais. Na próxima segunda, o governo antecipa 2 parcelas do seguro-desemprego e do abono salarial. O Porto do Rio Grande funciona normalmente. Ele não foi afetado pelas chuvas lá na região. O presidente Lula vai visitar regiões atingidas pelas tempestades quando a água baixar. Ele também afirma que é compromisso do governo federal atender o Estado em tudo o que for preciso. Mais de 300 municípios foram afetados pelos temporais. Aqui em Brasília, o governo local criou um comitê de emergência para coordenar esforços de arrecadação e envio de doações para o estado do Rio Grande do Sul. O Comitê de Emergência Brasília pelo Sul é composto por secretarias de Estado, órgãos e agências públicas. A ideia é disponibilizar para a população vários pontos de coleta de doações que serão enviadas ao sul do país através de aviões da FAB. 8h05, a Comissão do Senado aprova o projeto que cria o chamado Cartão Reconstruir. Direciona verbas federais para pessoas vítimas de desastres ambientais e que possam adquirir materiais de construção para voltar para casa. Dados do governo federal mostram que de 2018 a 2024 foram investidos 7 vezes mais recursos na reconstrução do que na prevenção de desastres da região do Rio Grande do Sul. E aqui em São Paulo, o Ministério Público pede que o motorista do Porsche pague indenização de aproximadamente 5 milhões de reais à família da vítima. 8h06, verba daqui, verba de lá. By the way, e aquela proposta de transferir os 5 bilhões da campanha eleitoral desse ano para auxiliar os gaúchos? Será que morreu isso?
Nem a sede do Tribunal da Lava Jato escapou da enchente em Porto Alegre. A garagem do Tribunal Federal foi inundada e os equipamentos foram desligados. Aqui no Rio, o abastecimento de água em pontos da região central e da Baixada Fluminense são afetados por rompimento de adutora. 8 e 7, olha, quase deu empate. Por 5-4. 5 votos a favor e 4 contra, o Banco Central reduz o ritmo da derrubada da taxa Selic. Agora ela está em 10,5% ao ano. O corte foi de 0,25 ponto percentual. Apesar do desastre ecológico no Rio Grande do Sul, o Senado avança com projetos que diminuem a defesa do meio ambiente, especialmente as florestas. Eu sou a água dos rios nas veias da terra, a dar de beber as sedentas sementes. Eu sou a nascente, o cerrado e a serra. 8 e 7. Pernambuco confirma a terceira morte por dengue em 2024. O estado ainda tem 28 óbitos sob investigação e 17 descartados. O Senado aprova projeto que torna crime hediondo o homicídio de integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público. O texto ainda garante o direito à escolta. Quanto isso vai custar, ainda não sabemos. E o Estado da Bahia e a União são condenados por não impedir o abate de jumentos. A carne é vendida principalmente para a China. Esses animais são ameaçados de extinção e fazem parte da história do Brasil. 8 e 8. E o Senado aprova novo DPVAT e libera 15 bilhões de crédito extra. E o Supremo está a um voto para validar a lei que limita nomeações do governo nas empresas estatais. Se passar, políticos não vão poder ser nomeados para dirigir empresa estatal. A mudança não deve impactar as indicações passadas. Qual é a sua opinião a respeito disso? Você acha que as nomeações para empresas estatais podem ou não ser políticas, ou podem ou não ser indicados políticos? Qual é a sua opinião a respeito do tema de hoje, da nossa enquete? Priscila Gubiotti, vamos com a enquete então em frente. Bom dia, ouvinte que acompanha aqui o jornalismo da Nova Brasil. Você pode votar na nossa enquete lá no YouTube, no @jornalismo Nova Brasil, e também pode mandar uma mensagem no 11 943 805 100. 8 e 9, depois daquele monte de projetos lá, a Câmara aprovou ontem aquele que obriga companhias aéreas que transportam pets a oferecer serviço de rastreamento de cães e gatos nas viagens. Pois é, precisou o Joca morrer para que eles acordassem. 8 e 10. Operação prende grupo na Bahia que fraudava benefícios do INSS. Ao longo das investigações, foi concluído que diversas pessoas que se beneficiaram dos falsos atestados médicos e tiveram benefícios concedidos estavam saudáveis e exerciam atividades profissionais normalmente, como motoristas de aplicativo, gerente de obras, entre outros. 8 e 10, hoje vai ter um festival de vetos lá no Congresso. O Congresso avalia se derruba vetos da presidência sobre vários projetos aprovados. Um deles é aquele que põe fim às chamadas saidinhas. Final da tarde a gente vai saber o resultado. O Rio Grande do Sul deve voltar a ser atingido por chuvas fortes no fim de semana. O solo que já está encharcado possui alertas para mais inundações. Já no centro-oeste e no sudeste, as temperaturas seguem elevadas. Agora são 8 horas e 11 minutos. A Câmara aprova o projeto de lei que retira a plantação de eucalipto da lista de atividades poluidoras e prejudiciais ao meio ambiente. A proposta segue para sanção ou veto presencial. A silvicultura do eucalipto é considerada uma plantação que degrada o solo e consome uma alta quantidade de água. É a chamada monocultura do eucalipto. 8 e 11. Investimentos do governo federal em prevenção de desastres ambientais têm queda de 78% em 10 anos e caiu de 6 bilhões para 1,5 bilhão de reais desde 2013. A maior queda foi no governo Bolsonaro.
Já no primeiro ano do terceiro mandato de Lula, os recursos voltaram a subir, 7%. 8h11, apenas uma pessoa foi identificada até agora com gripe aviária nos Estados Unidos. Várias outras estão sob observação. Mamíferos como bois, vacas, ursos e até raposa adquiriram a doença. O pessoal está preocupado porque, veja, ele vem de uma ave para um mamífero. Essa é a preocupação dos cientistas lá. Secretaria de Saúde de Alagoas investiga 7 mortes por suspeita de dengue. 3 mortes pela doença já foram confirmadas aqui em 2024 e autoridades estão em alerta. 8h12. Vape, ou cigarro eletrônico, ou cigarrete, tem pelo menos 127 substâncias altamente tóxicas. Ainda assim, eles são vendidos até em banca de jornal na porta de universidade. Será que seria necessária uma lei criminal para os vendedores do vape? 8h13. Que esporte! O Real Madrid está na decisão da Liga dos Campeões da Europa. Numa virada espetacular ontem no estádio Santiago Bernabéu contra o Bayern de Munique, a equipe espanhola venceu por 2-1 e vai disputar a final da Liga dos Campeões em jogo único em Londres, na Inglaterra, no dia 1º de junho, contra o Borussia Dortmund da Alemanha. Na Libertadores, São Paulo e Botafogo venceram ontem à noite. Agora são 8h13. Todos os dias nós estamos dando uma olhadinha aqui, a Lara dá uma olhadinha, no portal de transparência da Câmara. Você pode olhar também. Todo dia tem aqui uma viagem. Hoje, a viagem do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que viajou para Bruxelas, na Bélgica, no início do mês de maio, para participar de reunião de parlamentares europeus e latino-americanos do Parlamento da Europa. A viagem custou R$25 mil somente com passagem e acomodação. Todos os dias a gente bota alguém aqui e mostramos para onde está indo então o pessoal trabalhar no exterior. Que beleza! São 8h14. Como você não tem ninguém que paga a sua viagem, nem eu, nós então ficamos de olho no que nós pagamos impostos. E a Capitu, que é a nossa mascote aqui do jornal, a nossa capivara, mostra que desde o primeiro minutinho desse ano nós já pagamos uma boa quantidade de impostos. Everton, pagamos então R$1.318 bilhões esse ano. R$1.318 bilhões é a quantidade de impostos que nós pagamos ao longo desse ano. E a gente olha daqui, olha de lá, né? Temos várias coisas importantes aí para acompanhar. São 8h14, para a gente poder entender bem, pessoal, o mercado eu discuti ontem o dia inteiro. Olha, deve cair meio ponto percentual, deve cair 0,25 ponto percentual. E no final da tarde, todos nós ficamos sabendo que o Copom reduziu então a taxa Selic para 10,5% ao ano. Quem está aqui conosco é o planejador financeiro Marcelo Bolzan, especialista em mercado de capitais e sócio da The Hill Capital. Marcelo, muito obrigado por atender aqui o jornal Nova Brasil. Bom dia, Heraldo. Prazer falar aqui contigo e com os ouvintes da Nova Brasil FM. Obrigado. Marcelo, primeiro passo. Você acertou ou errou no percentual de queda? Boa pergunta, Heraldo. Ontem o mercado estava bastante dividido, né, em relação aqui aos próximos passos dos juros. Não é normal o mercado estar tão dividido assim, mas é que nós tivemos uma mudança muito grande, né, da última reunião para cá, nos últimos 45 dias. E a nossa expectativa realmente era de uma queda de 0,25, e como foi também uma decisão dividida, né, que acaba trazendo um pouco mais de incerteza aqui em relação aos próximos passos. Agora, Marcelo, quando o Banco Central, através do seu Comitê de Política Econômica, mexe na taxa de juros, quais são os fundamentos da economia que ele olha para dizer se vai cair, se não vai e quanto pode cair? De uma forma geral, o Banco Central, né, e o Copom, eles possuem uma meta de inflação, e essa meta ela é de 3% ao ano,
existe uma liberdade, né, uma banda que pode ser 1,5 ponto para cima ou para baixo. Então, o mandato do Banco Central, né, é ter ali uma estabilidade nos preços, uma estabilidade na inflação, mas é claro que o Banco Central vai querer fazer isso trazendo o melhor nível de atividade possível, né, de PIB, que são as riquezas produzidas pelo país. Então, é um mandato ali que a gente pode dizer que ele é duplo, né, porque, primeiramente, a inflação precisa estar controlada, mas o objetivo é conseguir ali o maior ritmo de crescimento possível. Então, basicamente, todos os dados que a gente tem de atividade da indústria, de serviço, vendas no varejo, tudo isso, né, o Banco Central acaba observando, mas também o ritmo de inflação. Marcelo, salvo engano, agora a taxa de juros do Brasil não é a taxa real, né? Não é a primeira mais alta do mundo, passou a ser a segunda mais alta do mundo. Salvo engano, deve estar em 6,5% aproximadamente. Te pergunto, isso é uma forma de garantir investimentos estrangeiros no país? Porque se esse capital não for bem remunerado, ele vai bater na porta de outros países? Ele realmente é bastante elevado, não só o juros nominal, que é essa nova taxa que foi decidida ontem, né, de 10,50, mas a taxa de juros real. A taxa de juros real nada mais é do que a taxa nominal desconsiderada a inflação. E realmente nós temos uma das maiores taxas reais do mundo, mesmo já promovendo, né, diversas quedas nos juros, que vem acontecendo já desde junho do ano passado, né? Então, é claro que esse patamar de juros mais elevado, ele traz investimentos para o país, basicamente investimentos no mercado financeiro, né? O investimento produtivo, que é aquele que é basicamente trazer indústrias, fábricas, né? São investimentos de longuíssimo prazo, que foram muito altos nos últimos anos. A gente tem uma expectativa ainda bastante favorável para eles, mas geralmente ele não tem essa correlação com a taxa de juros praticada no país. Marcelo, essa pequena mexida, a gente estava dizendo que era homeopática, né? Agora eu acho que é semi-homeopática. Isso mexe com aqueles investimentos populares, tipo caderneta de poupança, ou Tesouro Nacional, etc, ou não? Exato. Eu acho que o grande impacto, né, para toda a população é que a taxa Selic, ela é a taxa básica de juros da economia e ela acaba sendo um parâmetro, né, para diversas modalidades, seja de investimentos financeiros. Então, se os nossos ouvintes aqui fazem, né, investimentos nos bancos, sejam em CDBs, fundos de renda fixa, com essa queda de juros, teremos um impacto nessa rentabilidade, que ela será menor, né? Mas é claro que para aquele ouvinte que ele faz empréstimos, que faz operações de crédito, a tendência é que as taxas, né, elas sejam menores daqui para frente também, né? Então, se de um lado os investimentos vão render menos, seja do tesouro, fundos, a parte do crédito ela vai ser beneficiada aqui em função desses juros menores. Perfeito. Marcelo, até a gente estava vendo agora há pouquinho, só por curiosidade, que o Banco Central da Suécia também mexeu na taxa de juros. Depois de 8 anos. Aqui parece que a gente leva menos tempo, né, para mexer, não? Um país emergente como o nosso, né, que teve problemas de hiperinflação no passado, geralmente nós temos ali um nível de oscilação, seja de inflação, seja dos juros, né, muito mais intenso do que economias que estão mais desenvolvidas, né? Então, outro exemplo típico disso é o Japão, que vinha praticando taxas negativas há muito tempo, né, e fizeram aí ajustes no passado. Então, economias emergentes realmente têm um nível de oscilação de juros muito para cima ou muito para baixo. E se a gente voltar um pouco no tempo, né, em junho do ano passado a taxa Selic era de 13,75. Se voltarmos um pouquinho mais no tempo, a taxa Selic chegou a ser de 2% depois da pandemia. Então, realmente, o nível de oscilação ele é bastante grande. Perfeito. Marcelo, muito obrigado.
Eu que agradeço, prazer falar contigo e com todos os ouvintes. Um bom dia a todos. Muito obrigado. Marcelo Bolzan, que é planejador financeiro, especialista em mercado de capitais e sócio da The Rio Capital. Portanto, aí ficou bastante claro para a gente poder entender, né? E como é que isso afeta também o nosso dia a dia dos pequenos investimentos. São 8h21. Mais informações e participação da nossa reportagem com o Sérgio Leão. Olá, Heródoto, bom dia para você e a todos que nos escutam aqui no Jornal da Nova Brasil. Aqui no Rio, o prefeito da cidade, Eduardo Paes, afirmou nas redes sociais que o município não autorizou a realização dos shows do cantor Bruno Mars na cidade nos dias 4 e 5 de outubro, diante da proximidade do primeiro turno das eleições que acontecem no dia 6. Paes disse que a Live Nation, empresa produtora do show, foi avisada sobre a negativa para essas datas, porém, mesmo assim, fez a venda dos ingressos. Segundo o prefeito, o processo eleitoral exige uma mobilização muito grande de servidores para acontecer, principalmente da Guarda Municipal e das forças policiais, sob responsabilidade do governo do estado. Diante disso, Paes garantiu que o município não deu e nem dará autorização para o show às vésperas das eleições. Porém, que será uma honra receber o cantor fora deste período. São 8h23. Você acompanha também outras notícias da cidade. Nova Brasil FM. BDO, uma das líderes em auditoria e consultoria, presente em 164 países, 26 cidades do Brasil e pronta para oferecer soluções para o seu negócio. Somos BDO. E o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, prevê inaugurar até a próxima segunda-feira, dia 13 de maio, o sistema de ônibus aquático que vai funcionar na represa Billings, na zona sul da capital paulista. As embarcações e a infraestrutura já estão prontas para o início da operação assistida, que será conduzida pela própria administração municipal em convênio firmado com a SP Trans. Inicialmente, o sistema hidroviário seria operado pela Transwolf, empresa de ônibus suspeita de ligação com o primeiro comando da capital e sob intervenção da administração municipal. A transferência do serviço para a prefeitura é a pendência final antes da inauguração. Agora são 8h24. Exatamente 24 graus aqui no Centro Histórico de São Paulo, com muito sol. Vamos de Gil a Gilsons, da Marisa ao Monte, do Pretinho à Serrinha, entre a Vanessa, a Mata, até em Legião Urbana, na rua, na chuva e onde mais for preciso. Somos ponto de encontro e território de todos os brasileiros. Fazemos jornalismo com Borogodó e ainda te contamos tudo nos podcasts. Festas e shows cheios de ginga, tocando músicas que te tocam e com muita informação o dia todo. Então chega mais, gente aberta, e ouça as canções, enquanto a gente vai caetaneando sob medida. Encontramos o passado no presente, atentos que o novo sempre vem. Em vídeo, na rádio e no aplicativo, a nova sempre vem. Fonte de informação, fonte de cultura, fonte de inspiração e criatividade. Brasilidade direto da fonte. Nova Brasil, mais moderna, mais brasileira. Somos uma plataforma de brasilidade. Disseminamos a cultura que une e transforma a nossa identidade. Somos ponte na ligação de norte ao sul do Brasil. Vamos de Gil a Gilsons, da Marisa ao Monte, do Pretinho à Serrinha, entre a Vanessa, a Mata, até em Legião Urbana, na rua, na chuva e onde mais for preciso. Somos ponto de encontro e território de todos os brasileiros. Fazemos jornalismo com Borogodó e ainda te contamos tudo nos podcasts. Festas e shows cheios de ginga, tocando músicas que te tocam e com muita informação o dia todo.
Então chega mais, gente aberta, e ouça as canções. Enquanto a gente vai caetaneando sob medida. Encontramos o passado no presente. Atentos que o novo sempre vem. Em vídeo, na rádio. Acompanhando as notícias mais importantes dessa manhã. Vamos com outras informações. Qual é a informação que você tem agora, Rafael Tebas? Heródoto, estou de volta com você, com o ouvinte aqui da Nova Brasil. Vou informar agora, né? A gente está acompanhando o caso do motorista que dirigiu um Porsche em São Paulo no último mês, bateu num outro veículo, um homem de 52 anos lamentavelmente morreu. E agora a atualização do caso é a seguinte, Heródoto. A família do homem que morreu no acidente, ela entrou com uma ação na justiça e está cobrando do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, que é justamente o condutor do Porsche, o pagamento de uma indenização por danos morais no valor aproximado de 5 milhões de reais. Então aí é a nova atualização em relação a esse caso. A gente lembra que o homem, né, o Fernando Sastre, ele está preso preventivamente no centro de detenção provisória que fica em Guarulhos, na Grande São Paulo. O Ministério Público corroborou com esse pedido, diz que também concorda que a indenização seja no valor de 5 milhões de reais à família da vítima. Ainda o caso não foi julgado e não há prazo para avaliação do judiciário, Heródoto. Às 8h27, lembrando, portanto, que há um esforço nacional do país em todos os seus segmentos para socorrer o Rio Grande do Sul. E temos também uma movimentação no Senado. Nós pedimos aqui ao senador Eduardo Girão, senador pelo Novo do Ceará, para conversar um pouco conosco. Senador, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Muitíssimo obrigado, Heródoto. Estou falando aqui diretamente do Senado Federal com vocês, todos vocês da Nova Brasil. Momento dramático do país, mas estamos aqui às ordens. Senador, como é que está então a movimentação no próprio Senado, a organização do Senado, para que essas verbas possam ser rapidamente liberadas e mandadas para a recuperação do Estado do Rio Grande do Sul? Heródoto, daqui a pouco nós estaremos votando aqui o projeto de lei no Congresso Nacional número 12 de 2024, justamente para possibilitar, né, essa questão do remanejamento de verbas, inclusive que parlamentares podem fazer, que mandariam para os seus estados e fazerem uma força-tarefa, né, que eu acho justo também. Embora, Heródoto, que a gente não pode tirar a responsabilidade do governo federal, o governo Lula, né, que tem gasto aí 3,3 bilhões de reais, pé de bola aí de índio, com viagens internacionais, passagens, jatinhos, e o exemplo que deveria vir de cima não vem. Então, eu acho que chegou a hora do governo ser mais responsável, né, e fazer essa parte. Ontem nós tivemos uma votação aqui que foi algo surreal, depois de tudo que está passando, o povo gaúcho sofrendo de todas as formas, com essa catástrofe, você ter uma aprovação de um DPVAT, de uma imposição, de um seguro obrigatório, que na verdade é um grande imposto, né, com a liberação de 15 bilhões de reais em emendas para deputados, senadores e também para o governo Lula continuar gastando da forma como está gastando, é um desrespeito com o cidadão brasileiro, especialmente aquele que está sofrendo de todas as formas, como eu disse, que é o povo gaúcho e que nós estamos irmanados com ele. Então, eu acredito que essa força-tarefa ela tem que ser feita entre toda a nação. O que a gente percebe, Heródoto, é um engajamento da sociedade civil organizada, muita gente fazendo bem, muito amor nisso aí, compaixão, as pessoas mandando mantimentos. Tivemos aquele caso que foi considerado pelo governo como fake news, mas foi reconhecido pela própria Agência Nacional de Transporte, fez uma portaria ontem, dizendo que estavam parando mesmo, inclusive liberando. Na verdade, liberaram para que os ônibus, com mantimentos, pudessem transitar sem nenhum tipo de problema, de bloqueio, de fiscalização lá para o Rio Grande do Sul. Mas não, o governo preferiu ir atrás de calar quem estava denunciando as arbitrariedades,
a burocracia que tomou conta lá do Rio Grande do Sul em algumas áreas, e isso não pode acontecer, né? A gente precisa, estamos num país livre ainda, que precisamos ter críticas. É importante essa rede de solidariedade pela internet, as pessoas estão se mobilizando. No meu estado, lá do Ceará, já várias toneladas saindo para o Rio Grande do Sul, né? As pessoas comuns, cidadãos doando roupa, doando alimentos, e eu acho que chegou a hora de deixarmos a política de lado e nos irmanarmos com todos aí, sem ideologia, sem querer censurar as pessoas, sem querer fazer vantagem, como a ministra Aniele Franco, ela falou, inclusive, sobre votos, né, que olha como o governo federal está agindo e tudo, e cuidado, nas eleições estão chegando. Então é uma coisa que magoa muito a gente, né, e imagine o povo gaúcho que está sofrendo tudo isso. Senador, pela oportunidade, já que o senhor tocou na questão das eleições, algumas pessoas defendem a ideia de pegar os 4 bilhões e 900 milhões de reais, que vai ser o custo da campanha eleitoral desse ano, e transferir lá para o Rio Grande do Sul. Na sua opinião, senador, isso é factível? Não é factível? Qual é a sua opinião sobre isso? Isso é totalmente factível, Heródoto. O senador Cleitinho e o senador Irineu Hort, que é do Rio Grande do Sul, eles entraram com um projeto. Eu sou coautor desses 2 projetos. Um deles é para pegar 70% da verba do fundo eleitoral, que são 5 bilhões de reais, B de bola e de índio, para financiar a campanha, e que se possa enviar esse dinheiro diretamente para o Rio Grande do Sul. E o outro, esse é do senador Cleitinho, e do senador Irineu, 2 bilhões de reais que seriam enviados através dessa verba. É factível, temos que cortar na carne, a classe política tem que dar essa resposta. Eu já falei ontem no plenário do Senado defendendo isso, e acredito que o Senado não pode se acovardar, não pode ter esse espírito de corporativismo por causa de eleição, porque é o seguinte, Heródoto, daqui a pouco essa tragédia passa, e se a gente não fizer agora, se não houver uma pressão da sociedade em cima dos senadores e deputados para que haja essa disponibilização do fundo famigerado, fundo eleitoral, né, que eu tenho inclusive projeto para que se congele durante 20 anos e reduza pela metade, se congele por 20 anos. Se a gente não fizer isso, eu acho que é uma demonstração de total falta de empatia e de egoísmo da classe política desse país nesse momento. Entendi. Senador, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Muito obrigado, Heródoto. Tudo de bom. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Senador Eduardo Girão, senador do Novo Ceará, fazendo comentários, portanto, conosco das verbas, então, destinadas à região do Rio Grande do Sul. 8h34, e para atualizar, né, e para a gente ter uma ideia do que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, conosco está aqui nossa companheira, a repórter Vivian Leal. É você, Vivian. Toda a audiência que nos acompanha. Nós estamos neste momento em frente a um dos abrigos aqui de Porto Alegre, que recebe mais de 12 mil pessoas em toda a região metropolitana. Em Canoas, a gente tem relatos de 7 mil pessoas vivendo no mesmo abrigo. Este aqui recebe abrigados e recebe cães também, famílias com animais. São todos muito bem-vindos. Até não sei se dá para ouvir aí no fundo o latido dos cachorros que estão aqui abrigados junto com as famílias. Nós conversamos agora há pouco com uma dessas pessoas que está vivendo aqui, que passou o aniversário aqui dentro desse abrigo, a dona Gilmara Chu, que é uma técnica em enfermagem que completou 77 anos e conversou com a gente, falou como foi ser pega de surpresa por toda essa enxurrada que atinge a cidade. Minha filha que me avisou, mãe, eu tô assistindo um canal aí da tua rua. Tu, por favor, sai daí amanhã cedo. A água está chegando. Aí eu realmente vi a água, estava na metade da quadra já, no dia anterior. Aí eu levantei de manhã bem cedo, peguei todas as minhas coisas, roupas, documentos, tudo coloquei em cima de um roupeiro, a comida em cima de um balcão. Peguei minhas coisas e
vim pra cá. Ela está num abrigo aqui na Sojipa, que fica na região mais norte da cidade, que não foi afetada pela água, mas próximo daqui já há relatos de resgates, porque infelizmente Porto Alegre está praticamente embaixo d'água. Dos 497 municípios aqui do Rio Grande do Sul, 425 já foram afetados, isso é mais de 85% de todo o Rio Grande do Sul. E a principal demanda agora, com a queda das temperaturas, é de doação de agasalhos de frio, colchões, cobertas, tudo aquilo que puder auxiliar aí a população a enfrentar esse momento. Óbvio que alimentos, água potável, principalmente, ainda são parte da demanda, mas quem puder, quem tiver a possibilidade de doar também para os canais oficiais, roupas, agasalhos, além das doações em dinheiro que auxiliam na compra desses mantimentos, são muito bem-vindas. Quem tiver qualquer dúvida, qualquer questionamento a respeito e quer fazer parte dessa corrente de ajuda, pode procurar aí os canais oficiais aqui do Rio Grande do Sul e também de Porto Alegre. A previsão é de que nos próximos dias a região sul do estado seja afetada por inundações, principalmente porque a Laguna dos Patos já registra aumento e a cidade de Pelotas, na Zona Sul, já tem pessoas também em abrigos, locais similares a estes que as pessoas veem agora nas imagens, que recebem roupas, cobertas, toalhas de banho, tudo aquilo que é item de higiene pessoal e que auxilia essas pessoas afetadas, então, que infelizmente estão fora de casa, a passar por esse momento tão complicado de uma maneira um pouco mais confortável, com um pouco mais de carinho e solidariedade aí da população que vem chegando de todos os cantos do Brasil, Heródoto. Ok, são 7h38, continuamos acompanhando as questões relativas então ao Rio Grande do Sul e também ao meio ambiente de uma maneira geral. Em função disso, qual é a informação que você tem aí, Camilo Mota? Heródoto e você ouvinte aqui da Nova Brasil, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado retirou ontem da pauta a apreciação do projeto de lei do senador Álvaro Dias, que altera o Código Florestal, permitindo a redução da reserva legal da Amazônia. A gente deu aqui, né, que esse projeto estava em pauta aí para ser votado na comissão, mas ao mesmo tempo a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que retira a plantação de eucaliptos da lista de atividades poluidoras e prejudiciais ao meio ambiente. E só corrigindo aqui, esse projeto da silvicultura, né, como se chama aí, a plantação de eucaliptos, que é de autoria, então, do senador Álvaro Dias. E a proposta já foi aprovada no Senado em 2022 e agora segue para sanção do presidente Lula. A silvicultura é criticada por ambientalistas por ser uma espécie de plantação que degrada os solos e consome alta quantidade de água, descaracterizando os biomas. Ambientalistas têm alertado para que o pacote da destruição que está em andamento no Congresso aí, que são 25 projetos de lei e 3 emendas constitucionais que anistiam os desmatadores de florestas, flexibilizam o Código Florestal e permitem a exploração mineral em unidades de conservação. Ambientalistas têm alertado para os danos desses projetos, porque eles vão resultar no aumento do desmatamento e com isso serão menos florestas, que são as responsáveis pela absorção de água das chuvas e a regulação e equilíbrio do clima em todos os biomas, inclusive no Brasil e no mundo. Então não adianta a gente ter, projetos do âmbito executivo, enquanto o legislativo continua aprovando essas pautas, né, Heródoto? Agora são 8h40. Você sabe quantos litros de água bebe eucalipto, não? Não sei. 30. O eucalipto bebe 30 litros de água. Então ele fica barrigudo. Não, por quê? Ele perde a água pelas folhas. A evaporação é pelas folhas do eucalipto. Então, por esse motivo é que ele bebe dando a água e seca o solo. Ana Luísa Bessa. Heródoto, ainda neste assunto mais voltado para o meio ambiente, a temperatura anormal da Terra está para bater 1 ano, viu? Heródoto e você ouvinte, no mês passado, o mundo registrou o abril mais quente da história, de acordo com novos dados do Copérnicos, que é um serviço de monitoramento climático da União Europeia. Ele foi 2,85 graus mais quente do que a média estimada para o mês. Além disso, abril de 2024 também é o 11º mês consecutivo com a temperatura média mais alta no planeta, em que bate recorde. Bom, com esse novo dado, alguns cientistas alertam que há fortes chances de 2024 superar 2023 como o ano mais quente já registrado.
E olha só esse destaque, Heródoto e você ouvinte, o calor nos oceanos em abril também foi recorde pelo 13º mês consecutivo. As temperaturas da superfície do oceano atingiram pouco mais de 21 graus. É o mais alto registrado em qualquer abril e apenas uma fração abaixo do recorde geral que foi estabelecido em março, Heródoto. São 8h41, você acompanha também outras notícias da cidade. Nova Brasil FM. 8h42, Rafa, como é que tá a cidade aí? Vamos lá, Heródoto, com mais destaques aqui de São Paulo. A nossa reportagem traz uma informação importante. A polícia identificou, Heródoto, o corpo encontrado no Lago do Ibirapuera, em São Paulo. Esse caso ocorreu lá no dia 30 de abril e agora houve a identificação. O homem é o Luiz Carlos de Melo, 56 anos. O reconhecimento do corpo dele foi feito por um exame que usa impressões digitais. Então aí, essa é uma informação bastante importante. Ele, né, o homem, a vítima era de Contagem, em Minas Gerais, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, são dados oficiais, portanto. Agora, a investigação sobre as circunstâncias da morte ainda vão continuar. Não há prazo determinado para o desfecho dessa investigação aqui em São Paulo, Heródoto. Ok, são 8h42, tem sol aqui na região central de São Paulo, no centro histórico onde nós estamos. A temperatura aqui está em 22 graus, bem pertinho. Agro em Pauta. A alocação de equipamentos agrícolas é uma das tendências do agronegócio brasileiro e foi destaque da AgriShow. O que nos faz diferentes é reinventar o comum. Unir o popular e o erudito, a cidadania e a poesia. Colocar na mesa o moderno e o brasileiro no seu estado mais puro. Ritmos que tocam corações. Agregadores em prosa e verso. Que entretêm, comunicam e fazem pensar. Deixar no ar o que embala, que ilumina, dá saudade e faz sorrir. Atenção para novas ideias, imagens e ritmos bem brasileiros. Que tal? Honrar quem ousa fazer diferente. Misturar para construir, narrar melodias do Brasil que a gente quer. Novas possibilidades, novos significados. Novas formas culturais, levadas em ondas sonoras. Dentro do bolso. Aplicativo, site, streaming. Tudo junto e misturado. Para tudo que é nosso, nossa identidade, nosso jeito de ser, nosso jeito de fazer. Para tudo que é Brasil. Nova Brasil. Mais moderna. Mais brasileira. O que nos faz diferentes é reinventar o comum. Unir o popular e o erudito, a cidadania e a poesia. Colocar na mesa o moderno e o brasileiro no seu estado mais puro. Ritmos que tocam corações. Agregadores em prosa e verso. Que entretêm, comunicam e fazem pensar. Deixar no ar o que embala, que ilumina, dá saudade e faz sorrir. Atenção para novas ideias, imagens e ritmos bem brasileiros. Que tal? Honrar quem ousa fazer diferente. Misturar para construir, narrar melodias do Brasil que a gente quer. Novas possibilidades, novos significados. Novas formas culturais, levadas em ondas sonoras. Dentro do bolso. Aplicativo, site, streaming. Tudo junto e misturado. Brasil FM. Agora são 8h45, volta aqui conosco o companheiro Sérgio Leão. Sérgio, qual é a notícia que você tem agora? Rio de Janeiro foram cumpridos 2 mandados de prisão nesta quinta-feira contra Robson Calixto da Fonseca, conhecido como Peixe, que é assessor de Domingos Brazão e do policial militar Ronald Alves de Paula, conhecido como Major Ronald, apontado como ex-chefe da milícia da Muzema, na zona oeste aqui do Rio. Ambos, inclusive, foram acusados de estarem envolvidos nos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, em março de 2018. Calixto da Fonseca foi preso pela Polícia Federal do Rio, enquanto Ronald já cumpria pena em prisão federal. Os mandados foram pedidos pela Procuradoria-Geral da República, a PGR. Em um documento protocolado pela PGR no Supremo Tribunal Federal, que denuncia os 3 suspeitos que estão presos desde o fim de março por supostamente mandar matar Marielle Franco, irmãos Domingos e Chiquinho Brazão e o ex-chefe da Polícia Civil aqui do Rio, Rivaldo Barbosa, foram incluídos os outros 2 nomes. Peixe, denunciado por organização criminosa, e Ronald, denunciado por participação no homicídio de Marielle. Heródoto.
Grato. Agora são 8h46 e tem mais uma informação relevante, que é o seguinte. A Justiça Trabalhista, até mesmo no Tribunal Superior do Trabalho, tem reconhecido para alguns casos de pessoas que eram contratadas PJs como uma fraude e reconheceram o vínculo empregatício. Aí vai no Supremo, o Supremo derruba por decisões monocráticas. E a coisa foi indo nessa direção até que o ministro Fachin mudou de opinião e resolveu, então, aceitar a decisão da Justiça Trabalhista. Aí ficamos meio confusos com essa história. Como tem muita gente, né, nessa situação e tal, e precisa saber como é que isso funciona, nós pedimos aqui ao doutor Marcos Zadal, advogado trabalhista, para conversar um pouco conosco. Doutor Marcos, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Eu que agradeço a você pela oportunidade e bom dia a todos os ouvintes que também estão aqui presentes. Muito obrigado. Doutor Marcos, então como é que fica essa questão então do vínculo trabalhista para o PJ? E aí, vai prevalecer a decisão da Justiça do Trabalho? Agora tem uma decisão do ministro Fachin. Como é que fica a situação? Então, na verdade, vai depender da situação fática, né? De como aquele contrato, de como aquele trabalhador ou aquele empresário, ele vai prestar o seu serviço. Então, o que acontece? Uma vez que você é um empreendedor, é um empresário, você constitui uma empresa para prestação de serviços e você atua com total independência, você não tem uma subordinação direta, você não tem um controle de horário. Então, nesses casos, a contratação ela é normal, ela é lícita, ela é permitida, ela é prevista, inclusive, na CLT, quando houve a reforma trabalhista, foi incluído lá um dispositivo onde se permite a contratação do profissional autônomo. Agora, o que não pode, Heródoto, que as pessoas às vezes confundem, não é com relação se eu posso contratar PJ ou não. O que eu não posso contratar como PJ é aquele trabalhador que vai exercer a sua função como se empregado fosse, ou seja, com subordinação, com onerosidade, com pessoalidade, cumprindo horário, fazendo todas as atividades comuns e inerentes ao trabalhador comum, só que sob o manto da pessoa jurídica, sob o manto do prestador de serviço autônomo, perdão. Então, o que nós temos que ter sempre em mente ao observar esses casos é qual a forma que aquele trabalho, que aquela prestação de serviço ela é exercida. Aí sim, nós vamos aplicar as decisões que hoje estão sendo emanadas pelo tribunal, pelos tribunais trabalhistas, né? Não apenas pelo entendimento do STF. Entendo. Agora, doutor Marcos, como então houve entendimento monocrático do SPS, derrubando a decisão na área trabalhista, agora o Fachin mudou de opinião, isso vai ter que parar no pleno do Supremo para ficar estabelecido isso? Isso não cria uma certa insegurança jurídica? Um pensa de um jeito, outro pensa de outro? Na verdade, nós já estamos nessa insegurança jurídica desde 2017, né? Porque essa ação que correu no STF, ela fala com relação à constitucionalidade ou não do 442B, e onde a gente é questionado a questão do trabalhador autônomo. Então, o que acontece? Volto a dizer, qualquer situação, ainda na análise do judiciário, ela vai ter que se prevalecer, ela vai ter que se valer da condição fática, da forma como foi exercido a prestação de serviço. Agora, o que não pode acontecer é o seguinte, se a pessoa que presta serviço na condição de PJ, exercendo ali todas as suas atividades de forma como determina a lei, como é previsto inclusive na Constituição Federal, por força do princípio da livre iniciativa, aí por uma situação que não lhe convém ingressar com uma reclamação trabalhista postulando por vínculo empregatício. Então é essa a discussão que se faz dentro hoje do judiciário. Em nenhum momento, tanto os tribunais inferiores, os TRTs, ou até mesmo o Tribunal Superior, disse que a contratação por pessoa interposta através de uma pessoa jurídica, ela é ilegal, de forma alguma. O artigo 442B da CLT também vem nesse sentido, ele fala assim, olha, você pode contratar o prestador de serviço autônomo desde que cumpridas as formalidades legais. Quais são as formalidades legais? Aquelas que não conflitam com os pressupostos ali do empregado. Então, a questão da licitude ou não do contrato não está em discussão. O que está em discussão é a forma como esse trabalho ele foi desenvolvido. Então, nesse sentido que nós estamos hoje num choque entre os tribunais, porque o STF não falou que é proibido. Falou, pode continuar trabalhando dessa forma, não tem nenhum problema. A questão é, qual a forma que se deu essa prestação de serviço? É essa que é a questão.
Compreendo. Mas no momento, então, em que uma pessoa que é contratada como PJ entra na Justiça do Trabalho e solicita, então, vínculo empregatício, é a Justiça do Trabalho que decide se ele tem direito ou não? Essa é outra situação. Por quê? Porque o Código Civil, por ser um contrato de prestação de serviços, né, ele vai se enquadrar ali, ele vai se discutir numa natureza comercial, numa natureza empresarial, em que é fixado a competência dos tribunais para a Justiça Comum, o Tribunal Estadual, e não a Justiça Especializada, que seria a Justiça do Trabalho. Então, esse imbróglio, ele ainda continua. Então, a gente ainda, enquanto não tiver uma decisão final do STF, nós vamos continuar na mesma situação. Nós não teremos como falar, olha, agora, a partir de agora, eu vou discutir o meu contrato na Justiça do Trabalho. Ah, não, eu vou discutir o meu contrato na Justiça Comum. O que se tem feito? Como se busca o reconhecimento de um vínculo empregatício, o que é o mais adequado, o que é o mais acertado? É ingressar na Justiça do Trabalho e não na Justiça Comum, porque na Justiça Comum ela não terá condições de avaliar se estão presentes os requisitos da relação de emprego. Então, se eu quero discutir a natureza da minha prestação de serviços, eu vou ingressar na Justiça Trabalhista e não na Justiça Comum. Agora, outras questões, ou seja, se eu já estou convencido de que eu não sou, por exemplo, um prestador de serviço, que eu exerci a minha condição ali sobre a condição de empregado, aí eu ingresso na Justiça Civil. Perfeitamente. Doutor Marcos, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço, Heródoto. Um bom dia a todos e a todos que nos acompanham. Muito obrigado ao advogado trabalhista, doutor Marcos Zanal. Está aí, portanto, uma questão extremamente relevante essa. Há muitas ações correndo na Justiça do Trabalho e elas bateram no tribunal. Uns ministros decidiram de um jeito, Fachin decidiu de outro, voltou atrás, mudou de opinião, e aí criou-se, então, um clima que ele, inclusive, que é o especialista, não sou eu, de insegurança jurídica. Por isso é que nós pedimos para ele explicar aqui para a gente. Bom, já que falamos aqui a respeito do Tribunal e dessas questões todas relacionadas então aí ao Supremo, o Supremo também está para formar maioria, são 11 ministros, com 6 ele forma maioria, e ele vai formar, já tem 5 votos. Qual é a decisão? A decisão é o seguinte: quem estiver exercendo cargo político não pode ser indicado para empresa estatal, é isso que eles estão decidindo, está favorável a isso, não pode, 5 votos a 2, se tiver mais um voto, forma maioria. Aí não vale para os atuais que estão vão continuar. Aí nós perguntamos a você o seguinte: qual é a sua opinião? Deve haver essa nomeação para as estatais de caráter político ou não? Priscila Gubiotti, o que é que o pessoal que acompanhou aqui o jornal pensa a respeito disso? Heródoto, os ouvintes que votaram lá no @jornalismo Nova Brasil no YouTube, 84% acham que sim e 16% acham que não. Ok. Daí respeitada mais uma vez, 8h54. A gente só não respeita aqui resultado do futebol quando o nosso clube perde, não é isso, Jorge Vinícius? Heródoto, pela Libertadores da América, ontem à noite, Botafogo e São Paulo venceram os seus jogos. O tricolor foi ao Chile e derrotou o Cobressal por 3-1. Com esta vitória, o São Paulo matematicamente já está classificado e vai disputar a fase de oitavas de final da Libertadores. Ontem no Engenhão, no estádio Newton Santos, o Botafogo venceu a LDU por 2-1. Hoje à noite, outros 2 brasileiros estarão em ação na Libertadores. Às 19 horas, o Palmeiras joga em Montevidéu, no Uruguai, contra o Liverpool. E o Fluminense enfrenta o Colo-Colo no Chile. Já pela Copa Sul-Americana, o melhor time da competição, o Atlético Paranaense, goleou ontem o Raio Zuliano, jogando em Caracas, na Venezuela, por 5-1. E também ontem, o Fortaleza perdeu para o Nacional Potosí na altitude da Bolívia por 4-1. O Cuiabá derrotou o Metropolitanos na Arena Pantanal por 3-0. A Copa Sul-Americana prossegue hoje para o futebol brasileiro com o jogo do Red Bull Bragantino às 21 horas em Bragança Paulista, diante do Racing da Argentina. Quando faltam 4 minutos para as 9 horas da manhã. Parceiro, nós vamos falar de alimentação hoje ou não? Isso, aliás, quem faz, né? O local onde se faz a alimentação. Exatamente, o profissional que faz a alimentação, né? Faz
gente comer bem, né? Porque nós temos uma data que comemora o dia da cozinha, é isso? E dia do cozinheiro. Do cozinheiro, do cozinheiro. Bom. É? Do cozinheiro, do profissional. Por falar nisso, você é um bom cozinheiro ou não? Dou meus pitacos na cozinha, assim. Eu só consigo cozinhar ovo cozido. Eu boto 2 ovos na panela lá e ele fica cozinhando lá. Quando eu não esqueço, porque eu já esqueci lá e o danado estourou na panela, ficou maior confusão. Não, eu gosto de cozinhar. Eu gosto de cozinhar. Gosto. Bom, e cozinha, logicamente, faz parte da música popular brasileira em todos os ritmos. Com certeza. Tá até lembrando aquela, batuque na cozinha. Assim, não tem essa aí ou não? Essa não, acabei não colocando essa. Por causa da comida eu queimei meu pé, lembra disso? Mas é lógico que eu lembro, isso é um clássico, né? Né? Ótima. E até me lembro uma coisa curiosa. Eu fui aluno do professor Fernando Henrique Cardoso. E o professor foi presidente, né? Logicamente, uma vez ele disse o seguinte, ele disse assim, eu tenho um pé na cozinha. Olha. Porque um dos seus antepassados, que a avó dele era negra. Então ele uma vez disse, olha, eu tenho um pé na cozinha porque um dos meus antepassados, né, cozinha. Porque logicamente estava se referindo a coisas antigas. Isso, com certeza. Mas é interessante que a cozinha, olha lá. E tem aqueles caras que tem alguém tá cozinhando, o cara vai lá e mexe na panela. Sempre tem, né? O cozinheiro fica a pé da vida, fica ou não fica? Alguém opinando, né? Pega a colher de pó e deixa, peraí. Aí não dá, né? Tem que ser um sol, não. Exatamente. O cara tá concentrado, né? Não pode, não dá pra você mexer. Aparecer lá os bicão, né? Não e pode. Aqueles que aparecem pra experimentar, pra ver se a coisa tá boa. Pelo sorriso da Priscila, tô achando que ela faz isso, entendeu? Não? Tá cheirando bem aqui, né? De ver se tá bom, faz né? isso ou não? Não faço. Eu tô rindo do que você tá dizendo, mas não faço. Tô chegando aqui, parece que tá cheirinho bom, né? Será que tá bom isso aqui, né? E vai experimentando, né? Tá bom, então bora ver? Bora lá. Oh, meu Deus, chama Noel pra provar também dessa comida cozida em Vila Isabel. Ô Filomena, eu trouxe a família pra almoçar. Estou na colina e não tenho hora pra voltar, Filomena. Só porque lhe convidei pra ir lá em casa comer a feijoada que eu mandei comprar. Você saiu dizendo para todo mundo que eu sou cozinheiro, que sei cozinhar. Quem quiser vatapá, que procure fazer primeiro o fubá, depois o dendê. Faça o favor de me dizer se foi aqui que anunciaram precisar de uma empregada como eu. Foi aqui mesmo que se anunciou precisar de cozinheira, de forno e fogão, que entenda de fato do seu métier e saiba fazer com perfeição croquetes empadas, cozido ensopado, peru recheado, tutu de feijão. Que acorde bem cedo e durma no aluguel, que seja fiada e que seja fiel. 10 entre 10 brasileiros preferem feijão. Esse sabor bem Brasil, verdadeiro fator de união da família. Epa, mas vale uma xepa na boca da gente, que o corpo doído, faminto, doente, o amor esquecido de um coração. Que alegria, panela no fogo, barriga vazia. Que coisa boa, batata, baroa, chuchu, agrião. Epa, mas vale uma xepa na boca da gente, que o corpo doído, faminto, doente,